Então é o seguinte, ó, HCTR11 e DEVA11 tiveram altas aí bem interessantes. HCTR11 com alta de 6,37 nos últimos 5 dias, DEVA11 com alta de 17,80 nos últimos 5 dias também, então altas bem consideráveis. E que na prática aí deram uma recuperada em todas as percas que esses fundos imobiliários tiveram por conta dos seus probleminhas ali e tal que eles tiveram. Esses fundos imobiliários anunciaram rendimentos e tudo mais, tiveram baitas altas e além do mais a gente tem aí fundo que não vai pagar, temos fundos aí também que anunciaram aí seus rendimentos, mas o mercado ainda não achou ele bem interessante, então por isso as cotas caíram também, então a gente vai estar tratando disso daí tudinho nesse vídeo. Então fica comigo até o fim, que eu vou estar te falando sobre essa parada. A gente vai estar comentando um pouco aí sobre esses fundos, TORD11, VSLH11 e também esses outros dois que eu te falei aí. Então, galera, antes de qualquer coisa, eu sou o Ivic, o fundador aqui do canal. Esse é o Galera Invest, o meu canal aqui no YouTube. E sem mais enrolação, galera, vamos embora aqui pra gente estar entendendo essa parada. Então aqui só para a gente estar começando os grandes motivos aí das altas e também das quedas que alguns fundos imobiliários dessa lista tiveram, foi simplesmente aí o anúncio de rendimentos no qual eles vão estar distribuindo para os seus cotistas. E para começar, o DEVA11 anunciou aí rendimentos de 85 centavos por cota. E simplesmente no dia no qual foi anunciado esses rendimentos, o fundo aí disparou 7,6%. E como vocês podem estar vendo, os rendimentos serão pagos no dia 15/5, ou seja, dia 15 desse mês. Fundo imobiliário que está aí com um dividend yield de 20,90. Então, na prática, é um dividend yield bem interessante, mas que vale a pena a gente ressaltar, tá? Para ninguém ficar iludido, que isso é simplesmente o acumulado dos últimos 12 meses. E que na prática está tão elevado assim por conta da grande queda que essas cotas do fundo imobiliário acabaram tendo. E hoje, no momento que eu gravo o vídeo, o fundo imobiliário tem aí simplesmente uma elevação aí, uma alta nas suas cotas de 17,80 nos últimos 5 dias. Que logicamente foi muito puxado por esse dividendo aí no qual foi anunciado, que é bem interessante aí para os cotistas. E o outro fundo imobiliário é o HCTR11, que anunciou aí 50 centavos por cota, que também serão pagos no dia 15. Rendimentos que são aí simplesmente iguais ao do mês passado. E como você está vendo, o fundo imobiliário está aí com um dividend yield acumulado de 24,70. E que na prática é a mesma coisa do DEVA11. Temos que ficar ligados por conta que esse é o acumulado dos últimos 12 meses e que simplesmente aí está tão esticado por conta da grande queda que as cotas tiveram depois dos problemas que o fundo enfrentou. O ativo está sendo negociado aí com PVP de 0,43, então na prática, a cada R$1 de patrimônio do fundo, você estaria pagando 43 centavos, o que é simplesmente um mega desconto, tá? Mas a gente tem que levar em consideração todo o cenário. E no momento que eu gravo esse vídeo, o fundo imobiliário tem aí uma alta dos últimos 5 dias de simplesmente 6,37. Alta também bem considerável e que deu uma recuperadinha aí nas grandes perdas que o fundo teve. E o outro fundo imobiliário também que anunciou aí os seus rendimentos para os seus cotistas foi o VSLH11, com rendimentos de 3 centavos por cota. Rendimentos que também serão pagos no dia 15. FI que simplesmente está com um dividend yield de 23,12. Também é algo muito esticado e que fica na mesma linha do que está acontecendo com o DEVA11 e o HCTR11. Que é outro fundo imobiliário que também está sendo negociado com desconto, simplesmente com preço sobre o valor patrimonial de 0,45. Então, a cada R$1 de patrimônio que o fundo imobiliário tem, se você comprasse uma cota hoje, você estaria simplesmente pagando 45 centavos por cada R$1 de patrimônio que o fundo imobiliário tem. E ele, diferentemente dos outros dois, como eu te disse, ele não teve ali uma reação muito interessante do mercado em relação aos seus rendimentos. O fundo imobiliário tem aí uma queda acumulada dos últimos 5 dias de 3,94. Então aí foi um pouquinho diferente do que aconteceu com os outros dois FIIs.
E o outro fundo imobiliário também aí foi o Tord11, que anunciou que mais uma vez, você aí que é cotista desse fundo imobiliário, é triste de ser dito, mas não vai ter rendimentos esse mês novamente. Fundo imobiliário também que não pagou no mês passado e dessa vez ele mais uma vez anunciou que simplesmente não vai pagar, galera. O FIC nos últimos 5 dias tem uma queda aí acumulada de 3,85%. Então mais uma queda aí que vem se acumulando e tal ali e que simplesmente está fazendo cada vez mais o Tord11 cair. Isso também aí por conta dos rendimentos aí que não estão sendo distribuídos, que colaboram aí para essa queda, porque muita gente abandona o ativo, então quando a gente tem muitas vendas, a gente simplesmente vê as cotas derretendo. E vale lembrar que todos esses fundos imobiliários tiveram problemas ali com os seus CRIs, problemas de inadimplência, como você pode estar vendo, a HCTR11 teve uma série de CRIs com problemas, ele que foi o que mais teve aí CRIs inadimplentes, juntamente com o VSLH11, teve aí também o Tord11 com alguns CRIs inadimplentes, fora também aí os problemas que eles estavam tendo ali, que as suas operações ali não estavam dando dinheiro, não estavam conseguindo ter lucros no momento ali com as suas operações, aí teve o problema dos CRIs, que só agravou todo o problema. Temos também o DEVA11 com uma série de CRIs ali inadimplentes. Então, galera, todos esses foram aí fundos imobiliários que tomaram pra caramba. E que vale lembrar também aí que sim, eles tiveram esses CRIs inadimplentes, mas aqui quando a gente olha para HCTR11 e para DEVA11, uma parte aí que mostra um pouquinho aí das suas altas, que simplesmente explicam um pouquinho a mais ainda essas altas, é que eles também anunciaram ali que estão a fim de executar as garantias dos CRIs do Gramados Parque, empresa aí que está em recuperação judicial, que teve problemas e tudo mais, então o mercado também ali aceitou legal aí essas coisas deles estarem executando as garantias dos CRIs, nos quais eles têm ali em carteira, juntamente também com o VSLH11, tá? Então todos esses fundos imobiliários aí disseram que vão executar as suas garantias. Tem, aliás, a intenção de estar executando essas garantias. Que lembrando, essas garantias na prática, ela funciona da seguinte maneira. Vamos supor, eu quero pegar um dinheiro emprestado com você. E aí eu simplesmente falo para você, ó, se eu não te pagar, eu vou te dar essa casa aqui para você se eu não te der esse dinheiro de volta, se eu não te pagar. Então isso é simplesmente uma garantia que eu vou te pagar essa bufunfa que você está me emprestando. Que logicamente, se eu não te pagar, você vai vir aqui, vai pegar essa garantia que eu te dei, vender ela, botar o dinheiro no bolso e recuperar a grana que você me emprestou. Então é isso que os fundos imobiliários estão a fim de fazer. E o mercado, na prática, também olhou isso daí com muito bons olhos. Os investidores gostaram bastante disso. E na prática, o HCTR11, por exemplo, tem 7 CRIs aí que entraram nessas garantias, que simplesmente são aí CRIs do Gramados Parque. E que, lógico, essas operações, essas ações aí alcançaram eles. Também a gente tem o DEVA11 com 11 CRIs atingidos com essa parada. Então aí ambos os fundos, tanto o DEVA11 quanto o HCTR11, tiveram aí uma grande parcela aí de CRIs alcançados com essas ações. Então o mercado gostou muito disso, o que explica um pouco dessas altas desses fundos imobiliários, tá, galera? E para fechar, o VSLH11 com somente um CRI atingido aí com essa medida. Então, galera, isso mostra aí um pouco aí do porquê das altas dos dois outros fundos imobiliários e do porquê do VSLH11 não ter ali uma alta nessa coisa toda. Pelo fato que simplesmente ele somente teve um CRIzinho ali que é atingido com essa medida, com essa ação. Então, na prática, não faz muita diferença.
porque lembra de toda a lista de CRIs inadimplentes que o VSLH 11 ele tem para um CRI somente aqui, eles falarem em execução de garantias, então na prática não fez muita diferença, ficou no 0 a 0 ali no mercado para o VSLH 11. Agora para o DEVA 11 e para o HCTR 11 é uma alta ali que simplesmente é explicada por todo o cenário ali das execuções das garantias e além do mais dos rendimentos que foram anunciados, ainda mais quando olhamos aí para o DEVA 11. E agora, galera, é o seguinte, eu quero que você deixe aí nos comentários se você é acionista de algum desses fundos imobiliários, se você aí recebeu aí essas altas aí do HCTR11, se a tua carteira deu aquele pulo aí com as altas nos quais o DEVA 11 e o HCTR 11 tiveram, se você tá chateado aí por conta do TORD 11 não ter entregado os bons rendimentos, deixa tudo aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhadinha. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter te ajudado aí de alguma forma, já te peço que se você não é inscrito aqui no canal, que você venha estar se inscrevendo para me dar aquela moral, tocando no sininho das notificações, deixando o seu like para me ajudar, e é isso daí, galera. Tamo junto e tchau!